Imagem ficou branca, não. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho. Noite fria. E cá estamos nós mais uma vez para o nosso bate-papo, né? E hoje vamos falar então sobre administração pública, o papel de cada um e as suas responsabilidades. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria só de mencionar dois fatores que essa semana, nos entristeceu um tanto quanto, que foi a perca do amigo, eterno amigo, prefeito de Santo Antônio de Aracanguá, vítima de Covid-19, uma pessoa que eu estimava muito, que era meu cliente, meu amigo pessoal, e também o Paulinho, da assessoria do nosso querido deputado Edmir Chedi. E também quero, ao iniciar essa live, me unir ao povo querido do sul do país, em especial de Santa Catarina, que estão sofrendo com esse vendaval, com essa avalanche de acontecimentos muito tristes por lá. Um estado que tenho muitos amigos, um estado que admiro bastante. Então, fica aí registrado as minhas condolências e a minha manifestação. E hoje vamos falar então sobre a administração pública, o papel e a responsabilidade de cada um. Na realidade, hoje falaríamos um pouco sobre a educação, mas considerando um relatório que foi emitido ontem à noite pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse relatório é referente ao mês 4 do município de Irapuã. Então eu entendi por bem avaliar melhor os apontamentos que o relatório trouxe, que não são bons. Mais uma vez ele vem apontando irregularidades e pareceres desfavoráveis à administração atual. Então eu entendi por bem deixar para a próxima live falarmos sobre a educação, para que eu possa então me adentrar bem com mais conhecimento nesse assunto. Quero agradecer aos nossos pré-candidatos a vereador que estão presentes nas lives, agradecer o meu pré-candidato a vice-prefeito Vardeca, que está presente aqui comigo, depois vai até dar um oi para vocês. Quero também agradecer a minha assessoria, que sempre se faz presente. Então vamos falar lá um pouquinho sobre a administração pública e os seus desafios, as suas responsabilidades. Para início de conversa, então nós devemos falar um pouquinho sobre a importância do voto. Lembrando, neste momento, que há poucos minutos atrás a Câmara dos Deputados acabou então de aprovar a PEC que vai adia as eleições para o dia 15 de novembro. Então isso já está definido. Isso para todos nós é muito bom, porque vai nos dar um tempo a mais para podermos continuar discutindo a situação da nossa cidade, as nossas propostas de trabalho, continuar também batendo esse bate-papo bacana com vocês todas as quartas-feiras, que nos dará aí um tempo maior. Então as eleições de fato elas foram adiadas para o dia 15 de novembro, infelizmente em decorrência dessa grave crise sanitária que nós estamos passando e que tem ceifado muitas vidas, para o qual eu peço ainda especial atenção de todos os que me acompanham nas lives, para que a gente possa se cuidar, a gente possa estar sempre atento, para que nenhuma das nossas famílias venha sofrer maior consequências, até mesmo considerando que temos aí hoje um número até alto de pessoas que estão com vírus.
para os quais também eu peço as orações de todos, pois nas minhas orações diariamente tenho colocado a cada um, porque isso me entristece muito, porque na maioria são pessoas do nosso convívio diário. E o que a gente não quer para a gente não deseja para os outros, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro papel, a primeira grande conquista, quando falamos da administração pública, é a conquista do voto. Que isso, para que pudéssemos chegar hoje e votar e escolher os nossos representantes, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, isso custou sangue. Sangue de muitos líderes, de muitos idealistas no passado, que brigaram pela democracia, que brigaram pela liberdade de votos, para que nós pudéssemos hoje estar aqui debatendo e escolhendo os nossos administradores. E a administração pública, quando falamos de administração pública, ela é muito ampla, ela é um assunto que exige um bate-papo até talvez maior do que esse que nós temos, né? Esses que nós temos aí no dia a dia, né? Então, qual é o papel de cada um? Então vamos lá. Nós elegemos o prefeito. E quando a gente elege o prefeito, automaticamente com ele nós estamos, para ele nós estamos delegando a administração do nosso município, a administração da nossa cidade e ponto final. Então, para isso, eu volto a questioná-los como já fiz no passado. Precisamos entender bem e prestar bem atenção a quem é que nós vamos entregar a chave do nosso município. Então, vou fazer uma comparação. O município hoje, ele nada mais é, ou deveria ser tratado, como uma empresa. Certo? Você tem uma empresa, você nomeia nessa empresa um gerente, cujo gerente vai te representar em todos os momentos. Quando você está lá, ele vai desenvolver o seu trabalho, o seu serviço, e quando você não está, porque o empresário ele precisa buscar as melhorias, ele precisa vender a sua mercadoria, ele precisa receber, ele precisa, enfim, cuidar de tudo. Então é aí que entra sempre o questionamento. Quem você vai deixar para administrar é aquele que tem que dar resultados e tratar muito bem aquilo que é seu, que é o que a gente não vê acontecer há muito tempo. E o que acontece quando a gente dá a gerência de uma empresa na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem técnica, que não tem desenvoltura, que não tem diálogo, e aí este ser, ele acha que a empresa não é somente administrada, ele é o dono dela, ele manda nela, e dela ele faz o que ele quer. Então está errado. E além dele fazer o que ele quer, o que acontece ainda? Faz mal feito. Então eu vou dizer para vocês hoje bem claro como funciona a empresa Prefeitura de Irapuã. Nós temos um orçamento hoje, olha que bacana isso, e que fique bem claro para que não haja nenhuma dúvida. Nós temos uma empresa hoje com faturamento anual de 28 milhões de reais. 28 milhões de reais. Isso é o que cada um de nós, eleitores, entregamos na mão do administrador. 28 milhões de reais. Que dividido por 12, tá? Vocês podem aí fazer a conta para ver o quanto é que se administra por mês. O que é que nós temos então de valores de dinheiro por mês? E esse dinheiro então está sendo bem administrado? Está sendo mal administrado? Qual é a conclusão que vocês tiram disso? Abrindo um parênteses. Uma empresa, para ela ter o seu faturamento garantido no mês, ela tem que
nos mais diversos ramos. Se for uma loja, ela precisa sair vendendo, ela precisa vender as suas mercadorias, ela precisa vender as suas roupas, ela precisa vender tudo que está ali para ser vendido. Se for uma empresa metalúrgica, ela precisa vender aquilo que é feito, aquilo que é produzido por ela, o que é diferente da prefeitura. A prefeitura não precisa sair vendendo nada. A prefeitura tem 28 milhões de reais por ano que cai na conta se estiver chovendo, se estiver fazendo frio, se tiver muito sol, se for sábado, se for domingo. Isso aí é fato. Então, o que precisa fazer o administrador público? Saber administrar tudo isso. Não ser o manda-chuva da situação. Não achar que é ele que manda em tudo aquilo e faz disso tudo aquilo que ele bem entender. Não é assim. Por isso existe a lei de previsão orçamentária, por isso existe o plano plurianual, que é onde você coloca aquilo que são as preferências de trabalho. Tá? Se isso não acontece, o dinheiro é jogado fora. E o que é que a gente faz em casa? A gente sempre faz aquela seleção. O que é que eu posso gastar com isso, o que é que eu posso gastar com aquilo. Não é necessário isso, então eu não vou comprar. Certo? Ou vou comprar alguma coisa, isso que eu vou comprar, eu vou fazer uma cotação de preço melhor, para ver onde é que eu vou pagar mais barato de uma mercadoria boa. É sempre assim que a gente faz. E é isso que a gente não vê acontecer. Agora imagine você que está me ouvindo agora, saber que numa cidade como a nossa, na situação que está, que todos conhecem, desembolsar 28 milhões por mês, detalhe, e ainda passar devendo. Porque esses 28 milhões que se arrecada por ano, não está dando para pagar as contas. Então alguma coisa está errada, e isso não pode continuar assim. Aí, como a cidade ela é dividida em vários setores, saúde, educação, obras, fiscalização, então são criados daí os cargos designados de confiança do prefeito para poder desempenhar lá as suas funções. Haja visto que não deve nunca o prefeito, o administrador, centralizar para si toda a administração pública, porque não dá conta e porque também prefeito geralmente não é professor, prefeito geralmente não é médico ou enfermeiro, prefeito geralmente não é engenheiro e não entende de obras. Exemplo, há muitos que são médicos, há muitos que são professores. Então o que é que faz? Delega-se isso em secretarias ou em coordenadorias. Então nomeia-se lá o secretário da saúde, o secretário da educação, nomeia-se lá o secretário de habitação, o fiscal de obras, o secretário de obras, o secretário de fiscalização, e aí então cada um vai fazendo o seu papel. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porém, o que não é interessante é que você nomeie uma pessoa para ocupar esse cargo, mas você tira dele a autoridade de ocupar esse cargo. Aí ele acaba sendo um pau mandado seu. Aí você nomeia ele lá, você nomeia o secretário da educação, porém quem dá as cartas é você. Aí não vale. Aí não pode. Aí a coisa não funciona. Porque o secretário vai lá e dá uma ordem, a mulher do prefeito vai lá e dá outra ordem, o prefeito vai lá e dá outra ordem, tudo dança conforme a música. E as coisas não podem continuar assim. É preciso aprender a ouvir, cada um no seu setor. É preciso cada um ter responsabilidade no seu setor. Se você nomeou
o secretário da Educação, o secretário da Saúde, ele tem que ter responsabilidade para cuidar daquele setor para o qual ele foi nomeado. Ponto final. Ele tem que ser instruído a gastar menos, mas a fazer mais, a ter qualidade no trabalho que ele faz. Ele não pode ser instruído a picar comprimido, a cortar no meio da sua metade de um remédio. Ele precisa dar o remédio inteiro. E ele não pode alegar que para isso ele não tem orçamento. Ele tem orçamento. Só para vocês terem uma noção, o orçamento da saúde nesse ano de 2020 são 6.700.000 reais. 6.700.000 reais. Aí alguém pode me perguntar, mas como? Se muitas vezes o que procura lá não tem. Não tem porque não querem dar. Porque se quisessem dar, tem sim. Volto a dizer mais uma vez, basta fechar as torneiras que estão abertas. E que muito lá na frente, em outras lives, eu vou explicar para vocês detalhadamente quais são as torneiras que ficam abertas, de que forma que esse vazamento acontece. Porque esse vazamento muito nos entristece e isso tira a dignidade do nosso povo. Porque toda essa dinheirama que vai pelas torneiras abertas, ela sai do bolso das pessoas. E geralmente ela sai do bolso daquelas pessoas que são mais fragilizadas, que mais precisam do amparo do poder público. E isso nós não podemos admitir. Eu sou da opinião que o dinheiro do povo deve ser gasto com o povo, e quando administra-se o que é do povo, tem que administrar-se para o povo, não para meia dúzia, não para beneficiados, não para corriolas, porque aí é injustiça, e a gente sabe que isso acontece. Seguindo na mesma linha, todos aqueles que exercem cargo de direção, cargo de assessoramento, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter ética, responsabilidade e detalhe, não pode, não deve nunca ser puxa-saco do prefeito. Porque puxa-saco de prefeito é o que mais tem e é o que eu não suporto. Porque eu prefiro ter do meu lado pessoas técnicas na educação, na saúde, na habitação, nas obras, na fiscalização. Por quê? Só assim nós conseguiremos falar a mesma língua. Só assim eu conseguirei saber o que é que a cidade de fato precisa. O que é e para onde é que as verbas vão ser destinadas. Porque se eu ficar ouvindo puxa-saco, que é o que mais nós temos visto, a administração para, ela fica do jeito que está. Ou pior, porque a tendência daqui para frente, tendo em vista uma série de fatores, é piorar o quadro. Haja visto que a falta de conhecimento do atual gestor é tão grande, que sequer ele tem conhecimento do que acontece na ponta do nariz dele. Isso nós não podemos deixar acontecer mais. Isso nós precisamos urgentemente tomar providências, e providências sérias. Nós precisamos visar o bem comum, o bem de todos. Não adianta, depois de 4 anos, sair dizendo por aí que tem 600 mil reais para comprar voto. Porque não é essa a saída. O povo não quer vender voto mais. O povo está com o saco cheio de vender voto. O povo quer alguém que trabalhe. O povo quer uma cidade mais digna.
O povo quer uma cidade onde a saúde funcione, onde a habitação funcione, onde as obras funcionem, onde a infraestrutura funcione, onde a educação funcione. Porque não adianta fazer como foi feito no ano passado, que gastou-se R$700 mil num material pedagógico que sequer for usado. Muitos dos que me assistem têm filhos na escola e receberam esse material e sabem que desse material 3 ou 4 páginas somente foram utilizadas. O resto ficou descartado. E o índice do IDEB, que nós vamos falar no assunto de educação, não foi atingido. E não sou eu que está dizendo. Quem está dizendo é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi um dos itens que levou à desaprovação das contas de 2017 e 2018 da atual gestão. E é bem claro, má gestão. Então precisamos sair na conscientização de que R$600 mil para comprar voto, primeiro que comprar voto é crime. Segundo, que devia ter vergonha na cara de chamar o povo de idiota e de que não está vendo nada, de chegar lá e ter a ousadia de se propor a comprar voto de um povo sofrido, de um povo trabalhador, de um povo que para conseguir uma receita de remédio precisa ficar pendengando em porta de gabinete. Não é assim. 6.700.000 destinados à saúde. Então você que precisa de um remédio, sabendo que tem esse orçamento na saúde e que isso deve ser gasto lá, há necessidade de você ficar indo na porta de gabinete, passando vergonha, se expondo para requerer e exigir um remédio que é direito seu? Não seria mais fácil termos uma farmácia cheia de medicamentos, com tudo aquilo que é básico e aquilo que não é básico ser providenciado de imediato pelo coordenador de saúde, ou pelo responsável da farmácia, ou pelo enfermeiro de plantão? Enfim, isso se resume lá. Agora, sabe o que acontece aqui? O contrário. As pessoas que precisam de medicamento, as pessoas que precisam de um atendimento mais humanizado, eles muitas vezes recebem um não, que não tem remédio. E sabem por quê? Vou dizer para vocês. Porque tem muita gente que não precisa, que não tem necessidade de depender do poder público, que vai lá e pega o remédio e deixa aquele que precisa de fora. Vocês não têm noção. Basta fazer as consultas nos sites especializados de prestação de contas, no site da transparência, para vocês verem. É assustador. Vocês vão trombar com pessoas que pegam medicamentos que vocês vão rir ou vão chorar, como nós fazemos diante de cada situação em que nós nos deparamos. Então, a administração pública é isso. É cada um saber exercer o seu papel. Um bom administrador, ele precisa de assessoria técnica, humana. Ele não precisa e não deve ter puxa-saco. Não adianta eu ter do meu lado 10 assessores para ficar batendo nas minhas costas e dizendo: tá tudo bonitinho na rua, tá tudo bem, o povo tá contente. É mentira. O povo não está contente, o povo não aguenta mais, o povo está sufocado, o povo está sofrido. O povo quer projeto, melhorias. Essa é uma das importâncias que hoje os meios de comunicação nos traz. É esse diálogo, é onde você, da sua casa, possa me ouvir ao vivo, olho no olho,
São muitos os questionamentos que tenho recebido. E aí volto naquela velha pergunta: e Irapuã tem jeito? Tem jeito. Irapuã tem jeito. Sabe por que tem jeito? Porque tem dinheiro, porque tem arrecadação. Porque quando não tem arrecadação, quando nós percebemos que a arrecadação ela não vai ser suficiente para atender aos anseios do povo, é preciso se levantar da cadeira, pegar a estrada de madrugada e bater na porta dos governadores do estado e do governo federal. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter amor na cidade. A gente tem que ter dedicação na administração da nossa cidade, que é o que a gente não vê acontecer. O que a gente vê acontecer hoje é: tá bom o que tem, dane-se o resto. E não é isso. Não é assim. Não é isso que a população espera mais de um governante. A população, ela quer, e eu sou favorável, e é isso que eu prego, e é esse o meu compromisso. A população quer hoje um governo de pulso, que vá buscar, que tenha conhecimento, que possa mostrar para você de onde veio e para onde está indo o seu dinheiro. Uma população que tenha hoje o mínimo do mínimo, que é dignidade, que é respeito. Então, esse é o papel do administrador público. Aí falamos, e quanto às consequências daqueles que não fazem? As consequências são pesadas. Muito embora a gente não veja muitas vezes de perto, em tempo real, mas vocês não têm noção como isso é cobrado, como isso é investigado. Vou dizer para vocês, temos hoje a conta de 2017 desaprovada, com apontamentos absurdos. Aqueles que quiserem ver e ouvir o que foi comentado pela própria conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é só acessar na minha página que lá está postado o vídeo. A prestação de contas de 2018 do município é mais vergonhosa ainda. Mais vergonhosa ainda, porque mostra o desleixo, o desmando com a coisa pública. Porque em 2017 alegava-se que havia herdado da administração anterior algumas dívidas, o que é mentira. O que usou como arma para poder desviar o foco, porque a administração anterior não deixou dinheiro em caixa, mas não deixou dívida a pagar. Bastava ter aproveitado as arrecadações de janeiro e fevereiro e ter mantido as coisas em ordem. O que não fez, o que sentou no meio de um saco de dinheiro e entendeu que era para ser gasta a bel prazer, e assim gastou a bel prazer, e hoje nós temos uma dívida no município praticamente impagável, mais uma vez. Mas o que nos resguarda hoje, o que nos dá tranquilidade a longo prazo, não a curto prazo, porque aí eu vou dizer para vocês o que muitos me questionam: a justiça é lenta. De fato, não é que a justiça é lenta. Nós temos poucos juízes, poucos promotores para investigar, para trabalhar em tantas barbaridades. Mas o que nos deixa animados na nossa cidade hoje, nós temos uma CPI em andamento, uma CPI que está sendo investigada. Nós temos hoje uma outra denúncia a ser investigada para os próximos dias, assim que concluir essa denúncia. E nós temos um processo judicial que agora há pouco acabou de sair uma posição do Ministério Público do Estado de São Paulo através da promotora de justiça que prova mais uma vez que a administração está errada. Basta consultar o processo e que a administração vai ser penalizada.
e que a CPI que está investigando não está errada, e não é perseguição não. A CPI que está sendo investigada foi dado agora, foi reconhecido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que a CPI deve ir adiante e caçar quem tem que caçar. E mandar de volta para casa quem brinca com dinheiro público, quem brinca com a coisa pública. E assim nós vimos a firmeza de quando eu disse na última live do nosso presidente da Câmara, que vocês sabem que não puxa o saco de ninguém e não suporto isso, mas que está se mantendo firme. E a resposta está aí. A justiça vem hoje e dá uma resposta. Está errado. Não vou entrar no mérito porque cabe à Câmara investigar e ela está investigando. E assim que ela investigar, e assim que ela apontar os erros e dizer no papel que o relatório está pronto, aí sim nós vamos agir. Então fica o meu recado para aqueles vereadores que ainda estão debaixo da saia do prefeito. Saiam, porque vocês vão responder. Não adianta ficar fazendo acertinhos aqui e acolá, ficar posando de bonzinho e esconder os erros debaixo do tapete, porque nós não vamos suportar mais. O Ministério Público também não vai suportar mais, porque todas as vezes que vereador se obter nesta cidade, que tentar jogar poeira debaixo do tapete, eu vou denunciar. Eu vou denunciar, porque eu não faço denúncia anônima. Eu tenho nome e tenho identidade. Então fiquem atentos, fiquem muito atentos, porque o papel do vereador, e vocês ganham muito e muito bem para trabalhar 2 vezes por mês, e quem paga o salário dos senhores somos nós. Então defendam o município com unhas e dentes, mas não defendam coisas erradas, porque isso está errado, e a resposta dos senhores será dada na urna, porque aqueles que forem coniventes com essas asneiras, com esses desmandos públicos, não tenham dúvidas, não ficarão impunes, jamais, porque nós vamos abrir a boca nas redes sociais, sim, nós vamos partir para cima da Câmara, sim, e nós queremos saber o que é que está acontecendo. E não fiquem de bochochô, não fiquem de circuito, em esquina, dizendo que isso não vira nada, porque eu desafio, eu quero ver quem é o vereador macho que vai votar contra a CPI, contra o relatório de uma CPI, se ela provar que de fato há erros e há improbidades, conforme demonstrou hoje o Ministério Público do Estado de São Paulo no seu manifesto, num dos processos que está tramitando contra o município. Eu quero ver quem é o macho que vai sair por ali dando tapinha nas costas e fazendo fuxique em esquina e dizer que isso é intriga da oposição. Eu quero ver. Eu quero ver quem é o corajoso ou a corajosa. Porque o município não aguenta mais tanto desmando. São tantos anos de roubalheiras e desvios. E o povo pagando a conta. O povo não tem dinheiro para nada. O povo depende, muitas vezes, na sua maioria, do apoio do poder público. E quando depende desse apoio do poder público, é maltratado. É atendido como se fosse de favor, enquanto na realidade ele está usando aquilo que é dinheiro dele. Porque a arrecadação dos 28 milhões que cai na conta da prefeitura sai do suor dos braços de cada munícipe dessa cidade. São gotas de suor e sangue muitas vezes. E quando ele precisa de um atendimento digno no pronto-socorro, quando ele precisa de um atendimento digno no remédio, ele precisa ficar pedindo bênção, como se fosse um dever de favor em troca de voto. Não podemos mais suportar isso. Nós temos dinheiro suficiente para atender a nossa população, o que não tem administração. Nós temos muitos deputados, muitas secretarias de Estado que sempre tiveram dispostas e ajudaram Irapuã. Sempre. Basta vocês conhecerem um pouquinho do passado e ver quanto se veio para Irapuã de secretarias de esporte, de secretaria de agricultura, de secretaria de desenvolvimento social, de secretaria de assistência social, que me lembro com saudade da secretária Marta Godinho, pessoa especial, que me lembro com carinho, com saudade
da saudosa Lila Covas, que foi presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo e que muito ajudou Irapuã. Porém, todos iam buscar, todos corriam atrás de buscar o dinheiro, de buscar o benefício, porque a nossa cidade precisa disso. E hoje nós só vemos buscar, sabe o quê? Aquilo que dá para fazer os acertos caseiros. E dane-se o povo. E não é assim. Nós temos condições hoje, mas condições firmes, condições, posso afirmar para vocês, sem medo de errar. Nós vamos conseguir fazer essa cidade voltar a brilhar. E cada um de vocês terão orgulho de dizer que mora em Irapuã. Que Irapuã virou de cara nova. É chegado a hora. As propostas estão lançadas, os planos estão lançados, os projetos estão lançados. E a cidade que cada um de nós sonha já está desenhada. Precisamos pintar. É isso que precisamos fazer. E não adianta hoje querer exibir 2 ambulâncias e 2 veículos e deixar exposto em praça pública. Será que é isso que precisamos? Será que é só isso que precisamos? As 2 ambulâncias do seguro, será que são essas? Aquelas ambulâncias que quando, desculpem, se envolverem em acidente, 2 meses depois o seguro repôs. A outra ambulância que se envolveu em acidente, também o seguro repôs. Será que foram essas ambulâncias que chegaram agora? Alguém precisa nos explicar isso, porque faz tempo o acidente, hein? Agora apontam 2 ambulâncias na praça. É preciso dizer que o 3º veículo que está na praça foi da emenda que veio a pedido do nosso querido funcionário, servidor Maurício Pagliari, e que foi se complementado com alguns valores demais para poder comprar aquele veículo. Estão escondendo por quê? Porque não tiveram capacidade de buscar recurso? Mas alguém teve. E digo para você, é preciso buscar recursos sim, é preciso brigar por Irapuã sim. É isso que está precisando. É preciso ter uma administração pública onde cada um faça o seu papel, onde cada um tenha responsabilidade do seu cargo, onde cada um tome a atitude correta e exata no momento certo, sem ter que pedir benção para prefeito ou para primeira dama, que sequer existe cargo, porque primeira dama em município é cargo figurativo. E não é isso que nós vemos. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa: o cargo figurativo, quando ele entra em ação, ele deve ser na ação social e não na ação de mando, e não na ação de ordem, porque nós sabemos, desculpem, até de apontamento de dedos. E não é isso que nós queremos mais. Nós temos professores em tempo de aposentadoria, com conhecimento extraordinário, com capacidade extraordinária, com currículo extraordinário, que hoje tem que se submeter a certas barbaridades que é inadmissível, que enerva qualquer um, que deixa qualquer um de cabeça baixa, porque nós sabemos da competência que tem o nosso magistério hoje. Todos nós conhecemos o nosso quadro de professores, todos nós conhecemos os nossos educadores que são brilhantes e que neste momento em especial de pandemia têm dado o melhor de si para poder manter as coisas em ordem, para poder educar mesmo que à distância. E não é justo que apareça alguém lá e aponte o dedo no nariz e cite as regras. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma educação de qualidade sim. Nós temos dinheiro para gastar com educação sim, porque só neste ano nós temos 7.200.000 reais para gastar com educação. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que jogar fora o material brilhante que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo nos fornece, que até hoje ninguém reclamou, e que falem os professores
que usaram esse material e que utilizam esse material, de forma que não precisaríamos jamais ter investido mais de R$500 mil num material simplesmente para mostrar a capa da apostila, uma foto aérea do município de Irapuã, para esconder a realidade, porque se a foto fosse do chão, teriam vergonha de postar na capa da apostila. Não é essa Irapuã que nós queremos. Nós queremos a Irapuã que brilha. Nós queremos a Irapuã que tenha infraestrutura, que tenha urbanidade, que tenha calor humano como sempre teve, que tenha diálogo, que tenha conversa, que tenha bate-papo. Porque eu tenho um compromisso com cada um de vocês e com a minha cidade. E comentei hoje à tarde aqui numa reunião que tivemos. Tenham certeza, o meu projeto é, mesmo lá adiante, durante umas vezes por semana, bater um papo com cada um de vocês e expor a real situação, e expor tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto pré-candidato, eu posso dizer para vocês que o meu projeto é uma administração participativa, interativa, de ouvir, de sentar, de fazer os gabinetes de bairro, de estar lá no seu bairro para ouvir você, de trabalhar em conjunto com o meu vice-prefeito para que nós possamos partilhar dos ideais das cidades, dos sonhos de cada um. Porque vice-prefeito, para mim, faz parte da administração pública, recebe o salário para fazer parte da administração pública. E não é justo que tenhamos vice-prefeito passeando daqui para lá e de lá para cá, com dinheiro pago pelo teu dinheiro, com combustível pago com o dinheiro do seu bolso, do seu imposto, e sem sequer fazer nada. Então isso eu também não admito. Então, o meu projeto é que tenhamos uma administração voltada para o bem comum. Que possam cobrar de cada um dos seus administradores. E outra, prefeito não é simplesmente cargo de destaque. Prefeito é o funcionário maior, de grau maior. E por ser de grau maior, ele deve estar 24 horas do seu tempo voltado para o bem comum. Prefeito não manda, prefeito administra. Prefeito não chama ninguém de empregado e muito menos de funcionário. Prefeito simplesmente senta para bater papo, senta para conversar e conhecer a realidade de cada um. Prefeito delega, prefeito não manda. E quando delega, cobra os resultados, porque nós precisamos ter uma equipe, e uma equipe voltada com os mesmos ideais. E essa equipe, ela não pode ser só para receber os altos salários, o salário da arrogância, o salário da cadeira bonita, o salário da antessala de gabinete. Porque assessor de gabinete tem que fazer, sabe o quê? Trabalhar. Não é só receber, não tem que ficar passeando de carro oficial para baixo e para cima, não tem que ficar indo em altos almoços porque foi a Rio Preto, que poderia ter saído às 7 horas da manhã, saiu às 10 para poder almoçar ou jantar em restaurantes às custas da população. Porque no dia a dia não é isso que nós fazemos. Muitas vezes saímos correndo e voltamos correndo para poder almoçar em casa, ou quando no máximo comemos um salgado, sabem por quê? Porque esse dinheiro sai do nosso bolso. E o mesmo tratamento que damos ao dinheiro do nosso bolso tem que ser dado ao dinheiro que sai do seu bolso. Então as propostas, os planos estão sendo lançados, as orientações estão sendo lançadas a cada live, a cada bate-papo, a cada vez que a gente vai esclarecendo, ouvindo durante a semana o que nos pedem, o que nos perguntam e esclarecendo nas lives. Então precisamos estar
muito atentos, acompanhar. O momento é de muita decisão. Precisamos estar a cada dia mais envolvidos, conhecendo mais a realidade do nosso município. Porque eu sei que a maioria das pessoas de Irapuã, elas não participam da vida política, do seu dia a dia, não por falta de interesse, mas por falta de tempo. São trabalhadores que chegam tarde do trabalho, a maioria da roça, que estão cansados e que querem dormir, porque amanhã o dia começa às 4 horas. Eu sei disso. E é em vocês que eu penso também. É em vocês que eu vejo também. E é por vocês que hoje eu me lanço pré-candidato a prefeito de Irapuã. Por não aceitar tantas injustiças. Por não aceitar de jeito nenhum ver o dinheiro dos senhores que lutam com suor e com sangue, com dor, porque eu conheço muitos que saem para trabalhar de manhã, que muitas vezes não aguentam parar em pé, mas precisam ir para garantir o sustento da sua família. Porque, meu Deus do céu, o tempo é difícil. Então é por vocês, é por uma Irapuã melhor, é por uma cidade viva, é por uma cidade nova que eu me coloco à disposição como pré-candidato a prefeito de Irapuã, para mudar, para renovar, para dar vida nova. É pelos jovens da minha cidade que eu coloco o meu nome como pré-candidato. É pela juventude, é por ver uma juventude que não tem o que fazer, é por ver uma juventude que não tem trabalho, é por ver uma juventude que não tem lazer, é por ver uma juventude que fica desanimada no decorrer do caminho, porque sabe que vai sair da escola e não vai ter o que fazer. É por vocês que eu coloco o meu nome. Porque para que isso aconteça, para que eu possa me dispor a trabalhar pelo meu município, eu também abro mão de coisas minhas, do meu trabalho particular, da minha vida corrida do dia a dia. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sou de ficar em rodinha de esquina choramingando. Eu não sou de ficar em rodinha de esquina reclamando. Eu prefiro estar junto, eu prefiro entrar no meio. E eu já estou cansado de ver que todos que passaram por aí, com algumas raríssimas exceções, o quadro só piorou e vem piorando cada vez mais, até que chegamos a um ponto que o próprio Tribunal de Contas aponta nos seus relatórios. É o caos absurdo. E hoje só defende a atual situação aqueles que ainda estão tendo privilégios. E privilégios são para poucos. Privilégios não são para todos. Porque na realidade, quando nós falamos em privilégio, é aquele que de fato trabalha, aquele que de fato se dedica, e olha que nós temos muitos que se dedicam ainda, que não são valorizados, que são julgados à mercê, que são tratados como qualquer um. E isso não é mais possível. Nós precisamos da administração participativa, nós precisamos estar juntos, nós precisamos simplesmente nos socorrer uns aos outros. É isso que precisamos. Nós somos uma família. Uma cidade de 7.900 habitantes hoje é uma família. Nós precisamos estar sempre unidos. O prefeito não pode estar escondido. O prefeito não pode depender de meia dúzia de leão de chácaras. Não pode. O prefeito precisa ter contato direto, porque muitas vezes o que acontece? As soluções, elas dependem do administrador público. Agora, vocês podem ter certeza de uma coisa: me incomodarem ou perderem o seu precioso tempo para procurar
o prefeito para assinar uma receita ou liberar um remédio, isso vocês nunca vão ver acontecer. Porque se tiver um secretário de saúde que não tenha autonomia, para liberar uma receita de medicamento para aqueles que precisam, pode passar no RH e apresentar sua carta de demissão. Porque ou ele faz, ou eu farei. Não pode ser assim. Cada um precisa ter autonomia, mostrar o seu brilho. Se for para eu ter um secretário de educação só para assinar aquilo que eu mando fazer, eu também não quero. E olha que nós tivemos secretários de educação nesta cidade do mais alto conhecimento e respeito, mas que não permaneceram porque não aceitaram fazer o jogo. E fazer o jogo não é para qualquer um. E ninguém está a fim de queimar o cartucho que tem e deixar o nome queimado. E quando você coloca alguém competente para assumir um cargo, esse alguém jamais vai ser convencido a assinar aquilo que não está de acordo e que não concorda em fazer. Então, meus amigos, minhas amigas, sigamos em frente. Na próxima quarta-feira há muitas perguntas a serem respondidas, tomarei nota de todas elas e na próxima quarta-feira nós estaremos de volta. Os nossos WhatsApps estão nas redes sociais. Enviem suas perguntas, enviem suas mensagens. Vamos participar, vamos divulgar as lives de pré-campanha para que outras pessoas também conheçam as propostas do Cidinho Borges pré-candidato. O Cidinho Borges, que pouco se vê na rua. O Cidinho Borges, que não tem tempo de às vezes ficar na esquina batendo papo. Porque a minha vida é corrida, o meu trabalho é grande. Mas eu estou atento a tudo. Eu estou atento à minha cidade, porque eu zelo pela minha cidade. E, para concluir, agora há pouquinho, visitando aqui o site da Câmara Municipal, fiquei um pouco assustado. Porque até na semana passada, nós tínhamos 2 denúncias registradas. E agora eu percebi que nós teremos 3 denúncias registradas. Tem mais alguma coisa no ar? Senhor presidente da Câmara, dê uma olhada para ver o que é que está acontecendo. Porque nós sabemos que uma denúncia é contra o prefeito. A outra denúncia é contra um vereador. Que na realidade, essa denúncia ela foi feita como retaliação. Não tem muito fundamento. Agora, acabei de conferir, há uma terceira. Então deve ter mais coisa por aí? Será? Vale a pena nós acompanharmos. Senhor presidente, consulte, peça lá aos seus servidores que deem uma olhada para ver se é mais alguma novidade que vem aparecendo por aí. Porque não é brinquedo não. E nós sabemos que agora também será encaminhado ao Ministério Público de São Paulo, via Tribunal de Contas, as contas de 2018, para que o Ministério Público tome providências. E vou dizer mais uma coisa. Já se surgiram alguns nomes de outros candidatos a prefeito na cidade de Irapuã, o que me deixa feliz. Eu fico muito feliz, porque sempre que vem me dizer que há candidatos novos, eu fico feliz porque eu sou democrata. Eu adoro a democracia, eu adoro bater papo, eu adoro conhecer novas ideias. Então eu sempre respondo, tem título? Pode votar? Se ele tem título e pode votar, ele pode ser votado. Então que seja bem-vindo. Mas eu quero lançar um desafio aqui nas redes sociais. Seja qual for o candidato que vier aí. Nós temos 2 nomes a mais já, hein? Então somos em 3 pré-candidatos a prefeito. Então eu desafio para o debate nas redes sociais,
vamos debater as ideias, vamos responder as perguntas do povo. Eu estou preparado para qualquer um dos pré-candidatos, para ex-prefeito, para quem nunca foi prefeito, para quem já se lançou candidato a prefeito, mas se rendeu depois e não teve coragem de encarar. Eu estou preparado para o debate. Mas apresentem no debate coisas que a população precisa saber, coisas que a população precisa conhecer. Projetos de trabalho, projetos de melhoria de vida. Porque não adianta querer me chamar para um debate público nas redes sociais e não saber o que falar. Precisa estar preparado, precisa conhecer e tomar cuidado com aquilo que vai falar no debate. Porque se já foi ex-prefeito, precisa prestar conta para o povo. E olha que a conta é grande. A conta é grande a ser prestada. E se for daqueles que vêm do nada, que vem simplesmente para ocupar um número de legenda, que venha preparado também, que tenha conhecimento da administração pública. Não conhecimento de chegar aqui e querer mandar no povo. Não chegar aqui como continuidade da atual administração. Aí não vale. Estamos falando de mudança, de juventude, de gente nova, de gente que está disposto, assim como eu estou disposto, a ir buscar aquilo que é de melhor para a nossa cidade. Agora à tarde, em conversa por telefone com o nosso deputado Itamar Borges, eu disse a ele: deputado, eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você se comprometa com Irapuã, como já se comprometeu no passado e fez muito por Irapuã. Então, tenho no meu dia a dia, nos meus encontros, nas minhas reuniões, com os deputados com quem trabalho, com os deputados com quem me encontro, dito: olha, Irapuã está uma tristeza, Irapuã está na beira do caos, e eu sou pré-candidato a prefeito, e o meu povo precisa de socorro, o meu povo não pode ficar mais abandonado. Os meus jovens precisam de um clube de lazer, os meus jovens precisam de frente de trabalho, os meus jovens precisam se manter. As famílias da minha cidade precisam respirar, desafogar um pouco, precisam viver, porque nós sabemos que tem famílias aqui que não vivem, estão sempre sufocadas, porque tem a faculdade do filho para pagar, tem o material de escola para comprar, tem a farmácia, tem o supermercado, tem o aluguel. Então precisamos criar frente de trabalho. Então tudo isso é para que possamos refletir, pensar com seriedade na cidade dos nossos sonhos, na renovação da nossa cidade, da nossa querida Irapuã. Como eu sempre venho dizendo, todos nós que moramos aqui, que habitamos aqui, somos apaixonados por Irapuã. Uma cidade feia que se der volta por aí a gente se assusta. Depende do lugar que a gente vai, parece coisa abandonada. Não é verdade? Isso não é bom, isso nos entristece demais. Porque a gente começa a ver as outras cidades. Porque todos nós andamos por aí. A maioria sai por aí. Passa por cidades pequenas, maiores, menores, né? Com a mesma arrecadação. Esse é o segredo. Porque se pegarmos para analisar, a maioria das cidades do nosso porte tem a mesma arrecadação. E aí entra aquela pergunta: por que lá faz e aqui não faz? Esse é um segredo que ainda eu vou revelar para vocês numa das próximas lives. Porque hoje uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante: como que se gasta 6 milhões na saúde e não tem remédio, e não tem tudo o que precisa, e não tem nada? E eu dei uma risada e disse: eu vou explicar para você qual é o segredo. E sabe quando eu vou explicar para vocês como é que funciona
os 27 milhões da arrecadação, que aí muitos dos comerciantes que me assistem me questionam no outro dia, por que não recebeu? Se recebe todo esse dinheiro, por que não nos pagou? Aí então eu preciso entrar em alguns outros detalhes que no momento oportuno nós vamos entrar. Quando nós formos falar de corrupção, quando nós formos falar de notas alteradas, aí então eu vou explicar para vocês por que é que 28 milhões não dá. Aí eu vou responder as perguntas. Então formulem, você que tem alguma dúvida em relação a tudo isso, encaminhe no nosso WhatsApp. Pode encaminhar, que eu vou responder para vocês. Tá? Amigos, eu entendo que estamos há 1 hora conversando, o bate-papo foi muito bom, cada dia mais produtivo. Eu fico feliz de ver todos aqui me acompanhando. Eu fico muito feliz de poder falar com vocês, de expor os meus projetos, de expor as minhas ideias, de expor os meus planos. E quero pedir mais uma vez, todos têm acompanhado o número crescente e assustador do vírus Coronavírus-19 na nossa cidade. Então, quero pedir mais uma vez, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Cuidem dos nossos idosos. Aqueles que tiverem, que precisarem sair, que não tem jeito, que precisam sair de qualquer forma, tomem os cuidados necessários. Tomem todos os cuidados necessários. Porque você volta para casa e lá você tem sua família. Mais uma vez quero dizer, passou pelas barreiras sanitárias, agradeça, sejam educados, agradeçam as pessoas que estão lá expondo a própria vida para a segurança de todos nós. Seja cortês. Você que está abrindo o comércio, tome todos os cuidados. Mantenha álcool em gel, o uso da máscara. Peça com carinho, porque vocês não podem fechar as portas. Vocês dependem do seu comércio. E as pessoas que vão sair para comprar e vão estar lá, por favor, colaborem para evitar. Vocês viram que o decreto novo do Estado de São Paulo traz multas altíssimas para aqueles que não usam máscara e para o comércio que muitas vezes deixa passar batido. Até mesmo porque para o comerciante muitas vezes é desagradável pedir para quem está chegando colocar máscara. Chato. Então já colaborem, já vamos entrar nessa colaboração. Vamos pedir a Deus todas as noites que abençoe cada um que está com o vírus, com o coronavírus. Vamos pedir a Deus que essas pessoas recuperem, que são pessoas do nosso convívio, são famílias conhecidas. Aqueles que estão em quarentena, vamos pedir a Deus que abençoe a cada um. E em orações nós vamos superar isso muito em breve. E agora com as eleições adiadas para 15 de novembro, então teremos mais um bom tempo para bater papo nas nossas lives e para tratarmos sobre vários assuntos. Por hoje é só. O tempo passou muito rápido. Eu quero deixar o meu abraço. Que Deus abençoe a cada um, a cada família e que abençoe a nossa querida, amada cidade de Irapuã. Fiquem com Deus até quarta-feira e prometo para vocês, quarta-feira que vem falaremos sobre a educação. Ao Wellington Gonçalves, ao Wellington Donato, Fernanda, nossos pré-candidatos a vereadores que nos acompanharam, muito obrigado. Ao meu pré-candidato a vice-prefeito Vardeca, que está comigo, meu muito obrigado. A minha assessoria, sempre muito presente e ativa, meu muito obrigado. E muito obrigado a cada um de vocês pelo bate-papo de hoje. Sigamos em frente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.